Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, meu caderno industrial. Nessa semana a gente resolveu, né, dia a dia, dia por dia, uma questão ligada à parte de metrologia. Esse aqui é o último, né? Na próxima semana a gente vai começar a trabalhar exercícios ligados à parte de transmissão mecânica. Bom, vamos lá analisar essa aqui. Deixa eu dar até um zoom aqui. Aqui. Um estagiário da área da manutenção industrial necessitava de chaves de boca compatíveis com as espessuras, né, né, da cabeça dos parafusos que ele precisava desparafusar. No caso, eram parafusos com cabeça de 3/4 de polegada e cabeça com 7/8 de polegada. Ele estava apenas com chaves em milímetro, que no caso eram 16 milímetros, 18 milímetros, 20 e 22 milímetros. O mecânico que estava acompanhando ele informou que ele deveria usar apenas chaves corretas para essa ação, e então ele explicou a diferença entre o uso das mesmas. Nesse caso, indique para as chaves que aparentemente pudessem desmontar esses parafusos a diferença em milímetros, né, entre as mesmas. Bom, isso é muito comum acontecer no dia a dia, né? Deixa eu até mudar aqui a tela. Deixa ela aqui, a tela em branco. Cadê? Aqui. Bom, o que acontece? Você tem lá um parafuso, por exemplo, sextavado, né? Tem lá um parafuso sextavado e vai precisar apertar ele, desmontar, enfim. E aí, no caso, o que acontece? Às vezes você não está com a chave ali compatível, né, para ele, né? Vamos supor aqui que seja um parafuso de 12 milímetros. 12 milímetros. Então, levando em consideração 12 milímetros, a parte paralela. Então, você está lá com a chave. Né, vamos supor que seja uma chave de boca que seja de meia polegada. Está lá com a chave de boca, ela tem lá a parte paralela dela, e essa chave aí ela tem meia polegada. E aí você diz, poxa, a chave é muito próxima à folga dela, né? Então dá para usar ali tranquilamente. Então você está lá com a chave e essa abertura dela aqui é de meia polegada. Né? Meia polegada. A gente até viu essa semana, né, já fez algumas conversões, no caso uma delas foi de meia polegada. É meia polegada, ou seja, a polegada dividida em duas partes, então é 25,4 milímetros dividido por 2, que vai dar igual a 12,7 milímetros. Então, se você observar, né, você tem uma chave com 12,7 e tem aqui a espessura do parafuso com 12 milímetros. Né? Aqui a gente já tem um detalhe que é o seguinte, a gente tem aqui um elemento macho e aqui tem um elemento fêmea, né? Então ele já tem uma tendência de folga, nesse caso aqui uma folga para menos, né? Uma folga para menos, né? Então normalmente essa chave ela tem uma tendência de ser um pouco menor do que 12 milímetros, a cabeça do parafuso, e a chave, que é meia polegada, ela tem uma tendência de ser um pouco maior que a meia polegada, pouca coisa, dentro da tolerância, né? Então nesse caso aqui é um pouco maior que 12,7. Né? Então você já tem uma folga ali específica, característica da ferramenta. Né? E se você for analisar, comparar, observa aqui o seguinte, que é 12,7 e aqui é 12 milímetros. A diferença entre um e o outro, 12,7 menos 12 milímetros, né? Nesse caso aí vai dar igual a 0,7, ou seja, 7 décimos de milímetro. E aí vem a pergunta, depois 7 décimos é relativamente pouco. Só que acontece, quando você vai utilizar uma chave que ela não é compatível, né, e vai rotacionar ela, né, lá ali no parafuso, ela vai causar uma carga excessiva em dois pontos de contato, que é onde ele vai ter a tendência de torque, né, a tendência ali de torção ali do processo. Então, você vai ter uma área pequena, né, uma área menor do que deveria ter de contato, né, já que era para ter uma área ali plana, né, chegar a pelo menos 80% dessa área plana de contato, e não é o que vai acontecer. Você vai ter uma área bem menor ali de contato, que vai forçar principalmente a cabeça do parafuso, já que ele tem uma tendência de dureza menor do que a chave, e aí você vai começar a danificar ali o parafuso. Né? Você vai ter essa pressão, né? Lembrando que pressão é força sobre área, ou seja, você vai ter uma força alta e uma área pequena vai ter essa tendência a danificar. Né? Então, por isso, como o mecânico citou ali na pergunta, né? Você não deve utilizar chaves que não sejam compatíveis, ou seja, chave de meia polegada é para parafusos com cabeça de meia polegada. Né? Assim como as chaves aqui, as cabeças de parafuso aqui da questão de 3/4 de polegada e 7/8 tem que ser utilizado com chaves compatíveis. E mesmo que uma dessas aqui aparentemente dê ali para apertar, mas não é o correto. Né? Então aqui no caso o primeiro passo é converter
3/4 de polegada, fazendo a conversão, o que é que a gente faz? A gente divide 25,4 pelo denominador e multiplica pelo numerador, né? Então a gente pega aqui 25,4, divide pelo denominador, que nesse caso é 4, né? Vai dar aqui 6,35. O resultado a gente multiplica pelo numerador, que é 3. Né? Nesse caso aí 3/4. Então divide por 4 e multiplica por 3. Ou seja, eu estou dividindo a polegada em 4 partes e estou utilizando 3 partes, né, dessa divisão. 6,35 multiplicado por 3 vai dar igual a 19,05 milímetros. Né? Então aí é o primeiro valor referente à cabeça ali do parafuso, convertendo ela em polegada para milímetros. A segunda é de 7/8. Né? 7/8, nesse caso, se você for converter para milímetro, né? Se você for converter, não, a gente vai converter agora, né? Referente à conversão, é a mesma lógica, divide 25,4 pelo denominador, nesse caso aí divide por 8, né? 25,4 dividido por 8 vai dar igual a 3,175 milímetros. Eu até esqueci de colocar aqui em cima milímetros, que foi o resultado final. E aí multiplica pelo numerador, que é o numerador 7. Né? Então é só multiplicar aqui por 7 que você vai encontrar o resultado final. Né? Ou seja, 3,175 multiplicado por 7 vai dar igual a 22,225 milímetros. Né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Analisar, né, se essas medidas têm alguma chave ali que aparentemente possa ser utilizado, que a gente sabe que não deve ser utilizado, e a gente vai justamente indicar a diferença, né, para você ver ali quanto é que tem de diferença entre elas. Né? E aqui tem um caso bem interessante, né? Vou até dar um zoom aqui, para a gente focar só nas chaves, né, que ele tem, e no caso aqui a cabeça do parafuso. Vamos verificar logo 19,05. A chave de 16 milímetros ela não entra porque ela é menor, então essa daí não dá para usar. A de 18 milímetros também não entra, é menor, e a de 20 milímetros ela entra. Né? E vai ficar aparentemente ali, essa aqui dá para apertar, só que a gente sabe que não dá para apertar, não é que não dá, né? Você não deve fazer isso porque você vai estar danificando a cabeça do parafuso, como eu falei agora há pouco. Né? E isso é um problema que acontece, diminuiu bastante, né, nesses últimos 10 anos, problema referente a isso, mas hora ou outra a gente encontra situações dessas. Né? Parafusos com cabeça desgastada que acaba atrapalhando ali o timeline de um ciclo de manutenção. Né? Ou seja, você acaba atrapalhando o tempo ali da manutenção, muitas vezes acaba não tendo como tirar, né? E vai ter que utilizar um extrator ali do parafuso, né? Às vezes acaba danificando até a rosca, né? Não a rosca do parafuso, o parafuso ali nesse caso já vai ser sacrificado, mas a rosca ali da porca, um furo roscado, que aí é pior ainda porque você vai ter que fazer um tampão, enfim, uma série de problemas aí decorrentes a essa questão de você estar danificando a cabeça do parafuso. Então não use chaves sem ser compatíveis, tá bom? Nesse caso 20 milímetros, né, você vai ter 20 milímetros menos 19,05 vai dar igual a 0,95 milímetros. Né? Ou seja, a diferença aí que você vai ter quase 1 milímetro de diferença entre essa chave de 20 milímetros, caso você venha a se utilizar ali na cabeça do parafuso com 19,05. A de 22 é bem maior, né? A abertura, né? Ou seja, quase 3 milímetros. Né? A de 22 vai dar uma diferença de 2,95. Né? Então, se a de 20 não dá para usar, a de 22 nem pensar. Né? O segundo caso, ele é até curioso, né? 22,225. Né? Essas 4 primeiras aqui não dá para usar de jeito nenhum, ela não vai nem passar. E eu já vi isso acontecer mais do que uma vez na prática. Né? Já vi pessoal fazendo isso e isso é estritamente errado. Que é o seguinte, observa que a chave ela é menor do que a cabeça do parafuso, só que é uma diferença pouca. A gente está falando aqui de 225 milésimos. Então o que acontece? Eu já vi algumas pessoas passarem a chave no esmeril para poder conseguir chegar na abertura. Né? Ou seja, você está danificando uma chave que tem uma medida ali específica. Né? Imagina o seguinte, chave compartilhada. A pessoa passou ali no esmeril, né? A chave está lá na maleta, no carrinho, né? E aí um outro mecânico, outra pessoa que vai utilizar a chave, poxa, a chave de 22 milímetros, né? Que é compatível com a cabeça do parafuso de 22 milímetros, eu vou estar utilizando ali e ela já está com uma folga porque uma outra pessoa passou ali no esmeril. Né? Então você vai estar
sendo induzido, né, a danificar sem saber, né? Então é uma situação aí que é estritamente proibida, porque você vai estar não só causando problema à cabeça do parafuso, como você está danificando, deteriorando ali a chave, né? Então é algo que não dá nem para cogitar em se fazer. Bom, então é isso, né? A única chave que ficaria próxima seria de 20 milímetros, mesmo assim tem uma diferença de quase 1 milímetro, né? Então é isso. Vou utilizar chave compatível com parafuso, chave para parafuso, seja lá qual for, utilize uma chave compatível para que venha evitar danos, né? Inclusive, mesmo você utilizando chaves compatíveis, os parafusos eles têm uma tendência de uso, levando em consideração ali a sua aplicação, né? Então é necessário, obviamente, ali se tendo um plano de manutenção preventiva, né, a troca sistemática de parafusos, né, principalmente parafusos que estão sujeitos aí vibração ou temperaturas adversas, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!